Deus os abençoe. Vamos ler Apocalipse 17, do 1 ao 9, onde fala sobre os 7 montes. 7 montes. Falando sobre essa grande prostituta. Apocalipse 17. E mulher na Bíblia quer dizer igreja. Então é uma grande igreja que perverte a terra, perverte as pessoas. Vamos ler. Irmão Léo, você lê, por favor, para nós? E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 nomes sobre os quais a mulher está assentada. 7 montes sobre o qual a mulher, essa igreja, está assentada. Vamos orar, irmão? Faz oração, por favor. Pai, Senhor, Deus Santo, estamos agradecidos ao Pai, mais esse tempo, Senhor, que permitidos, Senhor, nos a chegar para mais esse culto. Viemos humildemente, Senhor, rogar-nos o teu perdão para com nossas faltas, nossas negligências, Senhor, reconhecendo que de nós mesmos não tem nenhuma condição, nenhuma qualidade para nos colocar na tua presença, Pai. Mas a tua graça, a tua misericórdia não tem alcançado, Pai. Estamos agradecidos por isso, meu Senhor. Rogamos que tu venha ser com cada membro da tua igreja eleita, manda-nos encontro cada um deles nesse instante, ó Pai. E agora, Senhor, rogamos as suas bênçãos, Senhor, sobre a tua palavra, Senhor. Possa, Senhor, saciar nossas almas através da mesma. Pois no nome do Senhor Jesus, a ti nós oramos. Amém. Amém. Pode sentar. Vou falar nessa noite sobre as denominações. As denominações não são sistema de Deus. Elas não são sistema de Deus, mas sim de Satanás. Né? Amém. Do inimigo. Agora, nós não estamos aqui contra as pessoas ali, né, que pertencem a essas denominações. Nós somos contra o sistema. O sistema. Não contra as pessoas. As pessoas são pessoas enganadas. Pessoas sinceras. Muitas delas são pessoas sinceras, que estão ali para tentar ir para o céu. Querendo ir para o céu. Só que estão enganadas. Elas pensam que estão numa igreja. Mas a palavra igreja quer dizer os chamados para fora. Essa palavra igreja ela quer dizer o corpo de Cristo. O corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Então vamos entrar um pouquinho nesse assunto aqui, explicando o que é denominação.
Porque tem muitos grupos que pensam que não são denominação, mas são. Senhor. Eles pensam que não são. Dizem não ser denominação, mas são denominações. Mas por que eles que se enganam pensando que não são? É porque não conhecem as características, né, do que é uma denominação. Agora, aqui nesse capítulo que foi lido aqui, Apocalipse 17, nos fala da primeira denominação. Denominação quer dizer o quê? Quer dizer uma organização religiosa cristã, que se diz cristã. São grupos, são religiões, denominações que se denominam como igreja cristã. Mas Jesus já nos alertou sobre elas. E aqui mesmo, em Apocalipse 17, nos fala isso. No versículo 5, está escrito: E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Se você for procurar na Bíblia grega, né, no original, você vai ver aqui que a tradução correta aqui nos ensina o irmão Brana, que é a grande Babilônia, a mãe das prostitutas. Amém. A mãe das prostitutas da terra. A mãe das prostitutas. Então essa grande igreja é uma igreja. Aqui fala que essa grande prostituta está sentada sobre sete montes. 7 montes. E a única cidade que tem 7 montes, onde uma grande mulher, uma igreja, a palavra mulher simboliza igreja, significa igreja. Se é uma grande prostituta, quer dizer que é uma igreja que adulterou contra Cristo. Ela traiu Jesus. Né? Traiu, disse ser cristã, mas traiu Jesus. E a única cidade que tem uma grande igreja com esse poder todo, sabemos que é o Vaticano, Roma, que é a igreja católica apostólica romana. Então, ela quando diz que foi a primeira denominação cristã, é verdade realmente. Se você for na história, você vai ver que ela se denominou, oficialmente falando, no ano 325 depois de Cristo, né, que ela se tornou uma denominação. A palavra denominação quer dizer quando um grupo coloca líderes nela, coloca uma hierarquia nela, homens liderando, né? Coloca pastores, padres, bispos, né? A Igreja Católica ela é a maior dela. Por quê? Porque tem tanta hierarquia ali, tanto homens, um liderando sobre o outro. E quando um grupo se torna denominação, não tem como Cristo governar sobre ela. Porque a denominação coloca uma cerca em torno dela, dogmas e credos. Coloca um obstáculo ali, uma cerca que não tem como uma palavra entrar mais ali. Porque você nunca ouviu falar que uma igreja mudou os ensinamentos dela, ouviu? Não, a católica crê naquelas coisas desde o ano 325, né? Crê no mesmo credo dela, na Santíssima Trindade, que fala que Deus é composto por 3 pessoas distintas. Isso é um paganismo que batiza por imersão. A própria palavra batismo quer dizer imersão, que é sucumbir a pessoa nas águas. A palavra batismo quer dizer sepultamento.
Você nunca sepulta alguém pingando terra sobre ela, mas você faz um buraco no chão e sepulta a pessoa ali na terra. E se o batismo é um símbolo do sepultamento da pessoa, isso quer dizer que a pessoa tem que ser sepultada nas águas, né? Então isso aí ela nunca vai mudar, porque é um dogma dela, ela se tornou uma denominação, ela é a primeira denominação, ela não vai mudar isso aí. Por quê? Porque Cristo não pode reinar ali. Ali é governado por homens. São homens, bispo, arcebispo, papa. O papa é aquele que fica lá em cima, é o chefe dessa igreja, né? É o cabeça dessa igreja. E a Bíblia nos diz que a igreja dele é um corpo e ele é o cabeça. Na igreja de Cristo não existe duas cabeças, três cabeças. Não, é somente um cabeça que é Cristo. Ele é o cabeça dessa igreja. Só que aqui, ao nós lermos, nós vemos que ela teve o quê? Filhas, prostitutas também, igual a mãe. Quem são essas filhas dela? Que também são denominações. São as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes. Todos sabem que as igrejas protestantes, as denominações, não igreja, porque não são igrejas, são lojas, como nós já falamos aqui outras vezes, são lojas, né? Lojas igual lojas maçônicas. Aqui também no versículo aqui, de número 13, onde está escrito que nela tinha nome de blasfêmia, qual que é mesmo? O versículo, aqui é o 3 mesmo. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? Então, esse nome de blasfêmia aqui, no original na Bíblia grega, está falando, estava cheio de nomes blasfemos nela. Essa igreja, né, estava cheia de nomes blasfemos. Né? Que nomes blasfemos são esses? Esse nome é batista, metodista, Assembleia de Deus, presbiteriano, Adventista do 7º dia, Testemunho de Jeová. Nomes blasfemos. Aonde você vê esse nome na Escritura Sagrada? Você não vê, né, esses nomes, denominações na palavra de Deus. Aonde você vê isso? Quando você vai ler Mateus 16, né, vamos ler Mateus 16, onde fala da igreja de Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 18, creio eu. Mateus 16, versículo 18. Vamos começar no versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então no versículo 18 está falando aqui: Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra. Você vê ali que não há nenhum nome de igreja ali. A minha igreja. Uma igreja. Só existe uma igreja. Somente uma igreja. Você tem que prestar atenção, né? E a Igreja Católica diz que essa pedra é Pedro. Né? Que absurdo, falar que Deus edificou a sua igreja sobre um homem, um ser humano. Né? É uma coisa totalmente, né, que não dá para a pessoa poder entender como é que pode tanta cegueira desse jeito. E os católicos chegam ao absurdo de falar que Pedro morreu lá em Roma, está em Roma o corpo dele hoje. Né? Isso é mentira, não há nada na história para comprovar isso. Pedro nunca foi lá em Roma, na verdade. Nunca Pedro saiu ali, né,
Nunca foi em Roma. Agora, os protestantes dizem que ali fala que Deus edificou a sua igreja sobre Jesus. Mas se você ler ali o contexto, você vai ver que Cristo fala para Pedro: Pedro, quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu foi quem te revelou isto. Sobre essa pedra, né? Essa revelação de quem é Jesus, essa revelação, eu edificarei a minha igreja. Então, não para ser diferente, né? Mas o Umbanda ensina que essa igreja está edificada sobre a revelação divina. Jesus é isso, é a igreja edificada sobre essa revelação de quem é Jesus. Quem que é Jesus? E se você for, né, ler lá no começo da Bíblia, fala ali sobre tudo que você quer saber, está ali no começo da Bíblia. Como nós vimos aqui, né? Tem um nome nela, a grande Babilônia. A Babilônia está lá em Gênesis. Tudo começou em Gênesis. Né? É o princípio. A própria palavra Gênesis quer dizer o princípio. E se você for lá em Gênesis, Babilônia, Babel, ali começou essa igreja pagã. O paganismo começou ali, com Nimrod, né? que foi o filho de Bel. Né? Bel, na verdade, foi o fundador de Babel. Mas quem realmente edificou lá e terminou a obra foi Nimrod, né? Que passou a ser Deus depois. Né? Fizeram dele o filho de Deus e Bel o pai, né? O pai, o filho e a esposa, a rainha dos céus. Se você quer saber essa doutrina da Trindade, começou ali em Babel. 3 deuses, né? 3 cabeças. Porque se você for na Bíblia, você vai ver que somente tem um Deus. Deus é um, ele não é trino, 3 pessoas. Por isso Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é chamado de Emanuel, quer dizer Deus conosco. E quando você vai em Isaías 9,6, ali fala: né, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, né, o Filho, né, Filho e Pai. Ou seja, Ele é tudo, Ele é o começo e o fim. Eu sou o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega, do primeiro ao último. Não há nada além dele. Amém. Não há nada além dele. Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Por isso que os apóstolos são batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos aí três heresias nessa linha, não é mesmo? Tem o trinitarianismo, que fala que é 3 pessoas distintas, 3 deuses, só que eles não aceitam que é 3 deuses, um Deus só. Mas como pode, gente? Vamos usar aí o raciocínio lógico, não é mesmo? Como é que pode 3 pessoas formar um Deus? Você adora 3 pessoas, se o Pai, o Filho, fossem 3 pessoas, seriam 3 deuses, é paganismo, contradiz a Bíblia toda. Né? Isso aí está lá em Babilônia, começou lá essa doutrina pagã de 3 deuses, 3 pessoas distintas. Olha o que é a denominação. E ela nunca vai abandonar isso, gente. Jamais. Ela coloca uma cerca ali em torno dela e não tem como ultrapassar essa cerca. Cristo não tem como reinar ali de forma alguma. Se Deus revelar alguma coisa para alguém ali dentro, se for para um pastor, ele pode ensinar isso para o povo, ele vai ser expulso ali, vai perder o ticket de refeição dele, vai perder o salário dele, a casa onde ele mora. A igreja dá tudo para ele, tem ele na mão, é um prisioneiro ali. Ele não pode pregar nada disso. Né? A não ser se ele crê em Cristo mesmo, ele abandona tudo e prega a verdade para o povo. Ele vai ser expulso dali. Porque ali não pode entrar Cristo, a palavra. Jesus é a palavra, por isso que a gente fala sempre, né? Isso está em 1 João, capítulo 5, versículo 7, onde está escrito: há 3 que testificam nos céus: o Pai, a palavra e o Espírito. Esses 3 são um. Eles não formam um, eles são, na verdade, um. O Pai é a palavra e a palavra é o Espírito. Né? Por que a gente fala aqui, né? A palavra? Porque se a pessoa não aceita a palavra, ela não aceita Cristo. Amém. Ela não aceita o Espírito Santo, porque são a mesma pessoa. Agora, 3 que testificam na terra não são um, mas concordam num.
A água, o sangue e o espírito. Porque você pode ter o sangue sem ter o espírito. Né? E pode ter santificação sem ter o espírito. E pode ter a água sem ter o sangue. Né? Pode ter justificação sem ter santificação. E assim por diante. Mas o dos céus são um. Você não pode ter o filho sem ter o pai. Não pode ter o pai sem ter o filho. Mas isso tudo é revelação. Caim, como Caim sabia, né? Como que ele foi se enganar e achar que era fruto? Levou fruto no altar e ofereceu para Deus. Ele não tinha revelação. Como que Abel sabia? Abel sabia o que era, né? Qual era a oferta que queria fazer para Deus. E ofereceu a oferta correta. Né? Que foi sangue. Na verdade foi um culto feio. Levou o colherinho ali, matou o colherinho. Mas ele sabia que o pecado tinha entrado através de sangue. Não foi uma fruta, uma maçã, uma pera que Eva comeu, mas o pecado ali, se Deus te revelar que foi o pecado ali, você vai ver que entrou pelo sangue, foi sexo, né? Sexo da serpente. A serpente não era esse réptil que nós vemos hoje, mas ela andava ereto no começo, né? Era um animal que andava ereto, que conversava com o homem. Era o animal mais inteligente que havia na terra. Só que por causa dele ceder a alma para Satanás usar, ou melhor, cedeu o espaço para Satanás usar. Em vez de ceder para Deus dar uma alma para ele, não. Cedeu para Satanás. Então, quando Deus desceu ali, ele falou, por que fizesse isso, Eva? Eu falei para não comer esse fruto. A serpente me enganou. Me seduziu. Sexo, né? Lógico que foi ali. Ali foi um ato sexual. Então Deus amaldiçoou a serpente. E fez ela virar esse réptil que nós vemos hoje aí, que não há nada ali semelhante a um homem hoje. Mas ela foi o elo perdido, o elo que a ciência busca, foi a serpente. Mas foi tão mudado, tão amaldiçoado, que não tem nela hoje nada que se pareça com o ser humano. E a mulher, Deus falou, a partir de hoje você vai ter filho através da dor, e o teu desejo será para o teu marido, e o teu marido vai te dominar. É isso que a igreja hoje odeia, não é mesmo? A palavra de Deus odeia isso, que o homem domine sobre a mulher. Eles não querem isso de forma alguma. Mas isso é claro na palavra de Deus, que o homem é o cabeça da mulher. Né? Amém. Por causa disso que ela fez lá. Porque Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão. Está em 1 Timóteo 2,9. Por isso não permite que a mulher ensine nenhuma de autoridade sobre o seu marido. Por causa disso. Então tudo isso está lá no começo da Bíblia, mostrando ali o pecado original, mostrando todos os ismos que viriam sobre a terra, né? Mostrando todos os ismos, todas as coisas que viriam, as denominações ali, porque a igreja de Cristo começou onde? Onde começou a igreja de Cristo? A igreja de Cristo começou ali em Pentecostes, em Jerusalém, quando caiu o Espírito Santo ali sobre os apóstolos, ali foi fundada essa igreja de Cristo. E Deus não enviou nenhum bispo para guiar a sua igreja, ele enviou quem? O Espírito Santo. Ele falou, eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, e ele vos guiará em toda a verdade. E o que é a verdade? A palavra. O Espírito Santo só guia para a palavra. É como uma bússola. A bússola você pode girar como for. Ela sempre vai apontar para a estrela do norte. Sempre vai apontar para aquele lugar. E o Espírito Santo também foi enviado para isso, para nos guiar a palavra. E jamais vai guiar você a uma denominação. Jamais vai guiar você a batismo em nome da Trindade. Jamais. Ele vai guiar você no batismo correto, que é em nome do Senhor Jesus Cristo, como está em Atos 2:38, né? Atos 2:38 está isto. Arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque não há outro nome pelo qual convém que vocês sejam salvos, a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Só nesse nome que há remissão de pecado, não há outro nome. Portanto, todos que não foram batizados em nome de Jesus Cristo, que batizaram nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, tem que se arrepender
e ser batizado nesse nome. É. Porque é igual um cheque, a pessoa assina um cheque lá e vai no banco e coloca lá advogado, e não coloca o nome. Só coloca o título dele, advogado lá. O cheque vai voltar, porque não colocou o nome. É igual a pessoa que se batizar em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Quando chegar no dia do julgamento final, né, a casa vai cair, porque Deus nos deixou aqui um projeto da construção. Né? Como que Deus vai julgar o mundo? Para Deus ser justo, ele tem que ter um padrão. Para você saber o que é certo e o que é errado. Como que Deus iria julgar o mundo se ele não desse para as pessoas um padrão? Algo pelo qual ele iria julgar o mundo. Deus, ele é justo. Se ele não desse para o ser humano um padrão para ele saber o que é certo e o que é errado. Como você vai saber o que é certo e o que é errado? Sem um padrão. Mas Deus nos deixou um padrão, que é a palavra dele. A Bíblia Sagrada é o padrão de Deus. É pela palavra de Deus, pela Bíblia, que ele vai julgar as pessoas. E se você ler a Bíblia, você nunca vai ver 3 pessoas distintas na Bíblia Sagrada. Né? E você nunca vai ver um batismo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus falou isso, batizar em nome do Pai e do Espírito Santo, quando os apóstolos foram, só fizeram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mostrando que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Mas tem também os unicistas aí, que batizam errado. Né? Batizam em nome só Jesus, isso está errado. Né? Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus teve um pai, não é mesmo? Se você for ali em Mateus 1, capítulo 1, versículo 18, fala: e Maria concebeu do Espírito Santo. E a mulher somente concebe do seu pai. Se Maria concebeu do Espírito Santo, é claro que o pai de Jesus foi o Espírito Santo. Então não podemos dizer que Jesus foi o Filho eterno de Deus. De forma alguma. Então vocês veem que o unicista também está errado, gente. Por isso que o Bruno falava, eu não sou unicista e nem sou trinitariano. Mas existe um caminho aí no centro. É esse caminho que a noiva caminha. E o Mumana fala, Jesus não foi o Filho eterno de Deus. Porque filho tem começo e tem fim. Como que Jesus seria o Filho eterno de Deus? Aí o Mumana, né, conclui dizendo, ele não foi o Filho eterno de Deus, mas ele foi o Deus eterno. Amém. Jesus foi o Deus eterno. Porque eu e meu Pai somos um. Ah, mas como que Jesus falou ali com Deus ali? Né? Porque o atributo dele, ele estava aqui, né, cumprindo um atributo. E ali em Filipenses 2 diz, e Deus mudou a sua forma. Se você procurar o original ali de Filipenses 2,9, o que fala que Jesus se humilhou e mudou a sua forma, né, até a morte de cruz. Quando a palavra que fala ali mudou a sua forma, se você for procurar ali, quer dizer que ele mudou ele era um espírito, e para morrer para o ser humano ele tinha que transformar de espírito para um homem, para uma matéria. Né? Então ele mudou, ele estava ali, mas não podia ser visto. De repente ele se transformou numa matéria, num homem. Sim, é verdade, amém. No ventre de Maria. Mas como é isso? Isso é simples. Se você ler a história da redenção lá no Antigo Testamento, lá de Ruth, por exemplo, falando do parente redentor, você vai ver que para redimir algo caído, o ser humano tinha caído. Né? A palavra redenção quer dizer o quê? Quer dizer pegar algo que caiu. Né? Então, os filhos de Deus já estavam em Deus. Já estavam em Deus. Antes do mundo começar, estavam na sua mente. Como está aqui, olha aqui. Apocalipse 17, nós acabamos de ler aqui, Apocalipse 17, versículo 8, nos fala isso. Nos fala que Cristo morreu por nós, né, antes da fundação do mundo. Como você entende isso? Olha aqui, né, Apocalipse 17, 8.